bem-vindos a mais um programa A Propósito. Hoje, mais do que especial, vamos falar mais uma vez aqui de pandemia, 2 anos da descoberta aí desse vírus, tempo de isolamento, tempo de tristezas, emoções, e como não falar sobre isso, né? Tem muita gente ainda passando por situações, até hoje esse vírus convive com a gente, e aí nada mais do que justo para a gente trazer um especialista aqui de saúde mental, um psicólogo, um grande amigo, coordenador do curso de Psicologia da Universidade Católica de Salvador, professor Júlio César, que está aqui presente. Professor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, uma honra estar por aqui hoje. É uma honra, porque ele não frequenta televisão, mas ele me deu aqui a honra de estar presente hoje aqui e a honra de poder a gente divulgar, né, o curso, poder divulgar essa proposta e poder divulgar também a importância hoje da saúde mental. Professor Júlio, eu sempre começo conversando com os meus convidados, querendo saber um pouco da sua história. Gaúcho, né? Mas, porém, baiano, de alma, de coração, já há muitos anos aqui. Quanto tempo aqui já? Mais de 10 anos aqui. Mais de 10 anos. Eu queria saber, como no programa é A Propósito o nome, o propósito, né? O que é que levou o professor Júlio a estudar psicologia? Sempre foi o sonho? Sempre foi a vontade ou não? Rapaz, veja, naquela época, né, no século passado, nos anos 90, né, final dos 80 e anos 90, a psicologia tinha uma presença na mídia diferente do que ela tem hoje, né? E a gente que acompanhava, enfim, os filmes e etc., ficava com uma visão completamente romântica da profissão. E então isso me intrigava bastante, sobretudo as práticas da psicologia ligadas à área criminal, que foi uma área que depois que eu entro na psicologia, eu vejo que não é, né, enfim, não era bem, vamos pensar assim, como eu achava, né, enfim, mas existia, né. Então foi isso, foi uma curiosidade em relação a, assim, incidentes estranhos, enfim, talvez a condição humana, né, que sempre me pareceu curiosa, então me instigou sempre, né. Mas foi a primeira opção? Foi assim, aquela coisa de vou estudar psicologia? Não, na verdade, com 18 anos ninguém sabe muito o que quer, né? Eu tinha como possibilidade jornalismo, certamente deveria ser para o rádio, né? Não ia ser televisão, porque eu sou alguma coisa fóbico, né? Camerofóbico. Jornalismo, psicologia e educação física. Aí eu passei nos 3. Não me ajudou muito, né? No vestibular naquela época era uma outra forma. Mas porque eu realmente gostava de educação física, eu gostava de psicologia, eu gostava de jornalismo, sobretudo de rádio. Aí eu sei que, como a gente tem um público que são muitos estudantes, pessoas que estão em busca, né, de empregabilidade, de formação, queria saber, houve interferência da família? A família falou alguma coisa quando o Júlio disse assim, vou prestar o vestibular para psicologia? Acharam uma coisa confusa, né? Assim, muito distinta, né? Mas não. Minha família era muito assim, tranquila nesse sentido, né? Faça o que você quiser, mas você vai arcar com a escolha que você tem. Naquela época também nós não tínhamos na escola as semanas de profissões que a gente tem hoje, né? Então a gente ficava muito em cima das profissões, muito pela mídia. Imagina, né? Quase 30 anos atrás não tinha nada na internet, etc. Então a gente tinha isso muito goticulado assim. Não influenciou, não. Já existia hoje na família algum psicólogo? Não. Tinha bastante médico, né? Mas não era uma área que me interessava. Ligados ao direito, advogados, enfim, mas não. Psicólogo não tinha nenhum, efetivamente. Aí, talvez até por isso, né? Ficava curioso, o que será que faz? Mas até hoje a gente percebe também que há essa indecisão, né? Ninguém está preparado, ninguém sai do ensino médio já achando que a gente está sempre mudando, sempre transformando, e isso é bacana, né? A gente termina a psicologia, daqui a pouco já pensa em alguma outra coisa. A gente tem no curso de psicologia muitos advogados, muitos estudantes que fizeram direito, né? Muitos seminaristas. Então isso é bacana porque existe a possibilidade da gente fazer essa transição de carreira. Muitos apresentadores de TV também, né? Exatamente. Vamos fazer. A gente vai se reinventando. Eu acho que psicologia tem como profissão, depois que a gente conhece ela efetivamente, ela é multidimensional. Então, você pode fazer psicologia para a área clássica, como é a clínica, que hoje, com a pandemia, ela fica muito clara a necessidade, enfim, do emprego, né, da psicologia para a saúde mental das pessoas, tanto no sentido do aumento que nós tivemos de crise de ansiedade, depressões, né? Pessoas que desenvolveram agorafobia, ou seja, ficaram esse tempo todo em casa e que não conseguem sair, enfim, uma série de situações
que ainda as pesquisas estão mapeando, mas a gente sabe que houve uma deterioração da saúde mental. Então, essa dimensão é uma, talvez hoje a mais visível, mas os psicólogos estão na aprendizagem, estão na área de organizações, né? Então são trainees, muitas vezes, né? Na gestão de saúde, na gestão de empresas. É uma área que depois que você entra, você sendo de humanas e gostando, né, de pensar em interação, em relações, sim. Ela é uma profissão que deixa você com muitas escolhas. Tá. E aí, pensando nisso, você falou das áreas de atuação, onde é que o psicólogo hoje ele pode atuar? Além das organizações, da clínica, onde é que mais que ele pode atuar? Rapaz, escolas, a gente tem um leque, a gente tem agora uma situação de emergência, né, de surgimento de atividades em plataforma, então nós tivemos uma grande expansão do teleatendimento, consultorias, né, enfim, a potência grande também dos PCs abrirem canais no YouTube, né, com diferentes finalidades. A gente tem o Christian Dunker, né, que é psicólogo e psicanalista, a gente tem outras pessoas que apresentam, enfim, estratégias mesmo de orientação de carreira, de construção de currículo e por aí vai, né? Então, uma rede muito grande de locais para trabalhar, tanto no sentido de você ser empreendedor e você montar, então, eventualmente seu próprio negócio, quanto você ter um trabalho clássico, vamos chamar assim, ou também como consultor, né? Tá. Também é uma área bastante... A gente vê muito no curso de psicologia essa questão da linha, né? A linha a seguir. Vamos ver, tem TCC, tem psicanálise, e eu vejo que há uma defesa muito grande dos profissionais, né? Cada um puxando para você aquela linha que mais acredita. Como é que a gente consegue identificar quem está estudando psicologia ou quem pensa em estudar, fazer o curso de psicologia, ele já precisa entrar sabendo ou ele vai descobrindo isso ao longo do curso? Não, acho que o que você deve saber assim, para fazer psicologia é se você se interessa pelas pessoas, né? Se as pessoas são de alguma forma enigmáticas, no sentido do fenômeno, né? Psicológico, etc. Não precisa saber as linhas, não. As linhas são o quê? São escolas, orientações teóricas que os profissionais, sobretudo na clínica, isso tem que ficar bem claro, né? Quando você vai clinicar, você precisa de um referencial. Tem havido muita discussão aí porque a psicologia fica entre as ciências naturais e as ciências humanas, né? E essas escolas que orientam, então, como no direito a gente tem, né? Então a gente tem o direito positivo, tem o direito justnaturalista, eles orientam a interpretação do fenômeno psicológico e orientam as estratégias clínicas que você vai aplicar, né? Então é uma escolha que se faz. Mas quando você vai, por exemplo, para desenvolvimento de pessoas, a escola não é determinante, porque não tem escolas que não são aplicáveis, né, a essas áreas. Quando a gente vai, por exemplo, tem uma área muito famosa e também, assim, um grande potencial de exploração que ainda está um pouco tímido, que é a psicodermatologia, né? Então, são estratégias clínicas para tratar das dermatoses que não têm origem orgânica esclarecida ou pura, né? No caso do vitiligo e de outras. Então, nesse caso, são estratégias clínicas que não dependem tanto da escola, né? Mas as pessoas costumam fazer uma defesa acirrada da sua escola, né? Não acho que o termo acredita é uma boa definição, porque não se trata de uma profissão de fé, né? Se trata de uma escolha, muitas vezes por afinidade que as pessoas fazem, psicanálise, a cognitivo-comportamental e etc., que às vezes pode ficar ruim, né? Quando vira bavia e não é isso que eu pensei, né? Por exemplo, questão de partido, questão de time de futebol, né? Porque é interessante que cada um defenda e acredite, mas é possível também, como você falou, não é acreditar, mas é possível também um profissional, ele permear e passear por outras linhas, por outras, várias, por exemplo? Não. Ou ele é psicanalista e ele vai seguir essa linha, ou ele pode também ser psicanalista e seguir TCC, por exemplo? Veja, a gente pode conhecer muitas coisas superficialmente e poucas coisas em profundidade. Então, até você se apropriar das estratégias de uma escola teórica específica, né, de clínica, enfim, demora muito tempo. Então, você teria que ter 2 vidas para conseguir fazer uma formação em cada escola suficientemente coesa, né, para fazer essa aplicação. Além do mais, isso seria uma espécie de ecletismo, que até há quem ache que não é ruim, muito complicado, porque o que é um problema numa escola, o que é um sintoma numa abordagem teórica, que a gente chama também, não é na outra, né? Então, convém, acho que
conhecer, sem dúvida nenhuma, né? E ter uma relação respeitosa, mas misturar, eu penso que ninguém defende, não. Pode conhecer superficialmente, pode... Pode. Agora dizer que você, por exemplo, vai usar um pouco de cada uma, a história nos mostrou que não foi um resultado muito bom, né? Então, melhor é você ter uma orientação mais clara, né? Sim, sim. Você se dedica à psicanálise. Sim. Mas antes da psicanálise, tinha alguma outra, um interesse, alguma outra paixão? Tive sim, pela comportamental clássica, né? Sim. Não pela cognitivo-comportamental, aquela que tem os ratinhos no laboratório que você modela o comportamento, né? Até que eu conheci a psicanálise lacaniana e aí, como você disse, né, a gente está sempre se reinventando, mudei de orientação teórica, né? E não me arrependi, achei que foi uma boa mudança, enfim. Tá. Você falou em Lacan, professor. E aí, quando a gente fala da psicanálise, a gente associa automaticamente a Freud. E aí eu queria que o pessoal que está em casa assistindo a gente entendesse a diferença, né? Qual é a contribuição de Freud e de Lacan na psicanálise? Rapaz, essa pergunta é muito específica, né? Mas vamos lá. Freud vai fazer uma ruptura, vamos falar assim, uma descontinuidade revolucionária no tratamento das doenças mentais, dos transtornos mentais, na medida que ele dá escuta para as histéricas, né, do século XIX, num momento que ninguém escutava, no sentido de dizer que as queixas dessas mulheres que tinham sintomas que não eram neurológicos eram tomadas como uma espécie assim, de fingimento, né? Freud vai dizer, não, isso aqui há sentidos nos sintomas, e os sintomas têm sentidos que são desconhecidos para o próprio sujeito, né? E então nisso ele dá valor à palavra da mulher, dá um valor de verdade, e ele muda o foco de onde está o saber, né? Então o saber, uma parte considerável do saber sobre a melhora e o caminho que a pessoa toma está não no médico, mas no paciente, embora o paciente não saiba, né? E o psicanalista vai ser um veículo. Então ele vai fazer uma revolução do ponto de vista da saúde mental, que até hoje tem seus ecos, né? Para concordar, para discordar, então Freud vai ser um grande revolucionário nesse sentido. Da clínica. E Lacan é um continuador dele, né, muito forte aqui na Bahia. A gente tem a Escola Brasileira de Psicanálise, nós temos o Círculo Psicanalítico, o Espaço Mébius, enfim, temos o campo lacaniano. É uma outra, como se Lacan fosse assim como Melanie Klein e outros, né, um releitor de Freud, um atualizador de uma série de aspectos da clínica, né? Há quem ame e há quem odeie Freud, né? Há quem acredite e desacredite. Por que isso, professor? Por que isso acontece? Primeiro que há, sim, uma difusão da psicanálise bastante equivocada, né? Sobretudo em relação ao que é a sexualidade, né? E sobretudo quando chega no conceito de sexualidade infantil, que as pessoas pensam que seria aplicar a sexualidade do adulto na criança. Então isso deixa as pessoas muito perturbadas. E Freud nunca disse isso, né? Ele chegou a ser chamado de pervertido, né? Sim, muitas vezes, né? Não se trata disso, se trata de uma leitura da sexualidade como aquilo que dá prazer e desprazer, né? No início da vida, enfim. Sim. Então são satisfações sexuais não genitais, né, que a gente chama. Isso causou bastante polêmica. Sempre há quem ache a psicanálise charlatanismo, enfim, sim, porque ela não consegue atender aos requisitos científicos das ciências naturais, né? Então, seja por, vamos pensar assim, uma difusão equivocada da escola, né? Seja porque as pessoas não concordam com a metodologia de trabalho da clínica psicanalítica, ela desperta grandes paixões, no sentido de odiar ou amar. Estranhamente, ninguém fica indiferente a ela, né? Sim, sim. De maneira geral. Há um entendimento também das pessoas que quem faz psicanálise, quem passa, não tem alta nunca. Isso é um mito? É uma verdade? Claro que é um mito, sim, sem dúvida. Porque a gente estava agora recebendo, no final do ano, Marcelo Veras, né, que era diretor do Juliano Moreira, que é médico, enfim, psicanalista há bastante tempo, autor daquele livro A Loucura Entre Nós, enfim, né? E Marcelo foi convidado pela Liga Acadêmica de Psicanálise lá do curso para falar sobre a psicanálise era uma ciência. E aí Marcelo começa dizendo que ele está fazendo análise há 40 anos. 40 anos, né? Mas diz assim, não desanimem, outras pessoas podem ter alta, né? As análises longas ficaram para quem quer ser psicanalista, né? De maneira geral, a análise vai o tempo que ela seja necessário para que o paciente entenda que determinado conflito foi vencido, né? Ou seja, resolvido. Acontece de, às vezes, aparecerem outros também que a pessoa deseja
dar continuidade, né? Mas essa análise sem fim, ela nunca existiu, assim, de uma ideia de uma análise, por exemplo, de 10 anos, né? Se a pessoa não tinha esse interesse de ser psicanalista. E aí o professor Júlio, para nossa felicidade, entra na educação, né? Professor, coordenador, para nossa alegria, meus colegas que estão assistindo, coordenador de uma grande instituição, Universidade Católica, um abraço. Como é que entrou, como é que foi essa transição para a educação? Então, quando eu estava na graduação, eu tinha uma ligação próxima com pesquisa, né? Sempre achei interessante, enfim, e mais ou menos pelo terceiro semestre eu entrei numa pesquisa internacional sobre dependência química, né? E estrutura familiar, e virei bolsista, né, de iniciação científica, e uma coisa foi puxando a outra, e eu fui fazendo uma ligação entre as coisas que me interessavam, do ponto de vista teórico, e como isso era aplicado, né? Investigado. Assim. Então, todas as dúvidas que eu tinha, questões que eu tinha, eu levei para mim, do ponto de vista pessoal, e também levei para aquilo que me instigava, né? Como pesquisa, etc. E era monitor também. E aí, como as pessoas gostavam, né, da minha monitoria, fui indo, né? Não foi uma coisa que eu planejei. Quando viu, já estava mergulhado. Quando vi, já estava sendo, tinha me tornado professor, né? Assim, sempre assim, com um pouco de... Para sorte nossa. Como é que foi isso? Não é uma coisa meio assim, como é que foi? Como é que cheguei? Não, se me perguntar objetivamente, assim, não, pensei em ser professor? Não. Sim. Né? Mas acho que fui, sobretudo, penso eu, me surpreendendo, me divertindo, né, com a sala de aula e com essa interlocução, né, da pesquisa, porque a ciência precisa ter uma fluidez interessante, né, com as pessoas que estudam. A gente está aqui fazendo uma difusão também de conhecimento científico, né, através de outro veículo. É importante manter uma relação de diálogo, né? E aí a docência, para mim, passa muito por aí, enfim, né? Agora, professor, a gente começou falando aqui da questão da pandemia, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que está essa questão, os medos. A gente vê muitas pessoas ainda com muito medo. E como é que você enxerga, como psicólogo, como psicanalista, essa questão da saúde mental hoje da nossa população, do povo, do mundial, né? Não é só Brasil, é mundial. Não, efetivamente nós estamos com, pelo menos, nós vamos demorar meia década, mais 5 anos, para que a gente saiba os danos do ponto de vista da saúde mental. A saúde mental tem 2 dimensões, vamos pensar, né? A dimensão orgânica, dos transtornos mentais, que a gente pode desenvolver com causas orgânicas claras, e aquelas que são psíquicas, que afetam o orgânico, mas não tem causa orgânica, que é o caso de traumas e outras situações de perda, e a constituição humana tem uma dificuldade em lidar com a incerteza, né? E foi nisso que nós mergulhamos de novo, né? Então, é importante lembrar que essa pandemia não é a primeira da história da humanidade, não será a última. Então, a gente teve a gripe espanhola ali no início do século, né, 1918. A gente teve a Segunda Guerra, a gente teve outros eventos que foram estressores mundiais, né? O que acontece hoje, que deixa assim, nós mais perturbados, vamos pensar assim como geração, porque nós somos uma geração que não viu a Segunda Guerra, né? Nascemos aí nos anos 60, né, por aí, em torno disso. Então, impactou muito no mundo, enfim, sobretudo no Ocidente, que se achava assim que, embora se previsse, né, que a gente teria uma pandemia em algum momento, em virtude de uma série de sinais que vinham sendo apresentados, pega a humanidade de surpresa com um vírus desconhecido de transmissão também, que não ficou claro no início, né? Então as pessoas não sabiam se era o toque, se era confundiam com uma gripe, não era uma síndrome respiratória, até a gente ficar sabendo que não é, né? Que hoje a gente sabe que ela é sistêmica, enfim. Então ela teve um impacto muito forte nesse sentido, de um sentimento coletivo de segurança sanitária que entrou em colapso, e as perdas, né, das pessoas que foram morrendo com uma peculiaridade que eu e você pegamos o mesmo vírus, eu, por algum motivo, né, biológico, sobrevivo, você não. Entende? E sem contar a questão que nós temos o costume da despedida, né? Por exemplo. Então, alguém morre e a gente tem toda aquela... Não tivemos, não era possível. Há um momento que os psicólogos hospitalares adotam, né, a telechamada, porque de março de 2020 até maio, as pessoas entravam no hospital e ninguém mais, a família não entrava junto, não tinha como você saber notícias a não ser
por telefone, né, num tempo muito mais incerto do que é hoje. Até que os psicólogos pensam em fazer a videochamada, e foi sobretudo para quem estava na UTI, né, foi um certo caminho para ter notícias diretas, né, dos pacientes e etc. Até antes da intubação, enfim, né, de outras circunstâncias. Mas até então, mais ou menos durante 2 meses, as pessoas morreram, as pessoas estavam em casa, sentindo falta de ar, iam para o hospital e não voltavam, porque o enterro é com o caixão lacrado, enfim, né? Terrível, porque a pessoa não tem como elaborar o luto, e isso pode trazer uma série de complicações. Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito difícil para a família, enfim, né? E a sucessão de perdas. Tem famílias, por exemplo, que morreu o pai, morreu a mãe, ficaram os filhos. Aí depois morrem os tios. Super complicadas, né? Essas perdas em série. E enquanto a gente não teve vacina, uma grande incerteza, né? Afinal de contas, como é que vai ser, né? Voltamos à incerteza porque a Ômicron não é uma variante que esteja coberta completamente pela vacina. A gente sabe que os vacinados têm uma probabilidade muito mais leve, assim, de complicações, muito diminuída de complicações, quando comparado com os não vacinados. Mas a conexão da Ômicron não se dá pela proteína spike, que é uma proteína que as outras variantes, que a Delta fazia, né, como se fosse uma chave que ele pluga. As vacinas seriam bloqueadoras dessa proteína. Não é isso que a Ômicron faz, ela entra por outro caminho, né? Então deixa a gente com ainda essa incerteza no ar e no encontro com as pessoas, assim, uma exaustão, né? Porque as pessoas não aguentam mais estar em casa, mas as pessoas também não aguentam mais correr risco, né? De sair. Agora, além das sequelas físicas que a gente já conhece, professor, que a Covid deixa, as sequelas emocionais, e como é que isso é trabalhado na clínica? Bem, isso tem que ser trabalhado caso a caso, porque nós tivemos situações tão diferentes, assim, completamente adversas. Por exemplo, nós dois podemos ter perdido alguém que nos era próximo durante a pandemia, né? Mas as circunstâncias foram tão atípicas que ter uma espécie de protocolo padrão para as pessoas não funcionava, né? A maior parte das abordagens não tem isso, mas tem algumas que têm, né, um dispositivo padronizado. Então, bastante complicado. Nós temos as pessoas que tinham quadros, né, de transtorno mental antes da pandemia e que se agravaram durante a pandemia. Nós temos pessoas que não tinham quadros, né, de transtorno mental e esses quadros se instalaram durante a pandemia. E nós temos ainda sequelas que são de natureza neurológica, em muitos casos, né? O que a gente sabe, assim, que predomínio é de depressões, né? E aí você tem que ficar ainda atento, porque a gente tem as depressões que são, como eu falei no início, de causas orgânicas, aquelas que não são, né? Elas são de uma resposta a uma perda, né? Que você teve, que você não conseguiu, diferente do luto, né? O luto não é uma doença, o luto precisa, inclusive, ser vivido. Não entrar em luto, que é o patológico. Sim. Então, essas perdas todas, elas vão, como é que eu posso explicar? À medida que elas são traumáticas, elas vão requerer cuidados. Nem todo mundo vai precisar necessariamente de psicoterapia, porque a gente sabe que as pessoas, né, melhoravam antes de existir a psicologia. Mas vamos pensar que a psicoterapia ajuda a encurtar caminho, né, e dar um suporte para uma travessia agora bastante difícil, né, que nós estamos fazendo. Tem algumas palavras ou alguns jargões que a gente escuta muito comumente na sociedade, por exemplo, gatilhos, né? As pessoas falam assim, cuidado que você vai falar que vai disparar um gatilho. O que seria um gatilho? O gatilho lembra a arma, Exato, né, que vai disparar. A gente ouve muito as pessoas falarem sobre isso. Sim, inclusive quando você vai abordar determinados temas, assim como suicídio, enfim, você precisa ter realmente esse cuidado, porque dependendo das condições psíquicas de quem está ouvindo, serve de desencadeador, né? O gatilho seria um sinônimo de desencadeante de determinados comportamentos, determinadas condições que são preocupantes ou de risco, né? Então a gente tem algumas pessoas que tinham, por exemplo, uma depressão leve, né, que a gente chama de anedonia, que é uma espécie de dificuldade de usufruir a vida, que teve como gatilho a perda, por exemplo, do emprego. Então, serviu o emprego de gatilho para aquilo que era uma depressão leve virar uma depressão grave. Se a pessoa está deprimida, diminui muito a possibilidade de ele ter energia para conseguir sair desse quadro depressivo, inclusive pensando assim, praticamente
ponto de vista prático, procurar emprego, né? Então, uma pessoa que esteja num quadro depressivo desse tipo, né, efeito de um gatilho, ele vê as coisas de maneira muito negativa. Então, há um desânimo, uma falta de esperança, né? Uma desesperança marcante em relação à vida. Que a gente vê muito, assim, a gente tem que diferenciar o que são as depressões e o que são os sintomas depressivos. Coletivamente, nós vemos hoje um predomínio de sintomas depressivos, né? Respostas depressivas. O sistema político e econômico do país não nos dá assim, um alento, né? Nós não vemos... E isso é bastante grave, né? Porque as pessoas vão ficando apáticas. Por falar nisso, como é que como é que o senhor enxerga a questão de políticas públicas em relação à assistência, em relação ao trabalho que deveria ser desenvolvido com a população? Nós não temos, né? A gente em escala municipal, nós temos. O Salvador, por exemplo, não tem uma carência assim, significativa disso. O que nós tivemos no início da pandemia foi uma impossibilidade de atendimento, né? Então, os centros de acompanhamento psicossociais, os CRAS, que são dispositivos que cuidam, né, fazem parte da rede, eles fecharam porque não tinha como você fazer o atendimento, a gente tinha baixa dos profissionais de saúde, mas em nível federal, que é onde tem uma outra dimensão das políticas, a gente não teve, né? A gente não teve nenhuma campanha de vacinação, por exemplo, né? Então, ela está bastante, assim, incerta também. Sim. Essa pandemia fez com que o número de pessoas que buscassem a terapia aumentasse consideravelmente? Consideravelmente. De estudantes também, pela psicologia, interessados pela psicologia? A psicologia já vinha em ascensão como uma profissão por essa versatilidade que eu falei, né? Então, sim, de você poder ser trainee, de você ser executivo, enfim. E a clínica sempre teve seu espaço reservado, enfim, né? Como uma profissão liberal, que você tem seu consultório, ou tem mais de um, enfim, uma clínica sua. Mas com a pandemia nós vimos uma explosão enorme assim, de demanda por atendimento psicológico, né? Psiquiátrico e psicológico. Só que nós não tínhamos profissionais para tudo, né? Veja, por exemplo, a gente tem, os psicólogos hospitalares têm uma formação depois da graduação específica para atuar no hospital. Não tinha pessoas qualificadas, né? A gente tem hoje uma dificuldade de encontrar horário com profissionais que estão bem colocados no mercado, né? Então, é uma profissão que vinha em ascensão, se mostra agora, desde o ponto de vista da prevenção, né, de transtornos mentais, enfim, de agravos, quanto de recuperação de quadros clínicos desse tipo, né, psicológicos, quanto de intervenção em reabilitação, né, que o psicólogo também pode fazer, na medida que a gente tem psicomotricidade, né, enfim, e outras intervenções que a gente faz, né? Agora você toca num assunto muito interessante que algumas pessoas tiveram, por exemplo, Covid e desenvolveram fobias, né, em relação a sair e não necessariamente sair para a rua, mas encontrar com os outros, né, fobia de contato. Tem sido também um motivo de grande sofrimento. Então, de uma maneira geral, eu diria para você que tem muita coisa para fazer, né, e haverá mais, porque nós não temos um retrato ainda completo de como o cenário está, entende? Por falar nisso, a gente está sem máscara aqui, porque a gente está com a divisória de acrílico aqui, seguindo todos os protocolos, então podem ficar tranquilos, que nós também estamos tranquilos aqui por conta disso. A Universidade Católica ela tem uma clínica, né? Ela tem uma clínica que atende... tem muitas pessoas buscando e procurando, professor. Como é que esse atendimento se dá? É pela comunidade local? Qualquer pessoa pode ter acesso? Como é que funciona? O Serviço Escola de Psicologia da Universidade é CEAPUC, né? Centro de Acompanhamento Psicológico da UXAL. Ele abriu durante a pandemia, então eu brinquei que era soft open, né? Quando o hotel abre, mas não está em 100%, porque a gente não podia ter atendimentos presenciais no início. Então nós fizemos uma abertura para o teleatendimento, uma fila de espera muito grande, porque também, assim como os CAPs fecharam, há os serviços de escola em Salvador, que costumam assim, prestar serviços excelentes, eles complementam muito, inclusive, as políticas municipais de saúde. Eles precisaram fechar por tempo indeterminado. Então, as pessoas que estavam na fila de espera não foram atendidas e as pessoas que estavam em atendimento não tiveram um retorno, porque o atendimento por teleatendimento ele é regulado pelo Conselho Federal de Psicologia
e o atendimento em estágio é regulado pelo Ministério da Educação. Então, são duas instâncias diferentes. E, para isso, você precisava de um treino, né? Então, nós fizemos, como falei, soft shopping, fomos fazendo a oferta do atendimento por teleatendimento na medida que a gente teve um recuo, né? Enfim, mudanças na flexibilização. Nós passamos a atender presencialmente com metade da capacidade, né? A gente tem 14 salas de atendimento, se a gente fosse atender, né, todo dia das 8 da manhã às 6 da tarde, dava um número muito expressivo. Mas não foi possível, a gente teve que reduzir para metade, nem os alunos podiam ficar dentro do serviço, enfim, né? Nem os pacientes, por causa do protocolo e etc. Né? A princípio, estamos aí para retornar presencialmente com o protocolo, etc., a depender de como as coisas caminhem, né? Como a gente falou aqui, ainda há uma incerteza de muitas coisas, né? A gente não hoje, se tem alguma certeza hoje, é de dar incerteza. É verdade. Nós não temos a menor condição de prospectar daqui a 10 dias, por exemplo, como a nossa situação vai estar, né? A gente sabe, o Imperial College de Londres faz uma prospecção que não é muito favorável, a Ômicron tem uma taxa de transmissão muito alta, a gente tem aqui na cidade mais de 70% dos leitos de UTI ocupados, né? Porque houve um equívoco que foi pensar assim, bom, se a Ômicron é leve, nós não vamos precisar do UTI, né? Isso é uma meia-verdade, porque como a taxa de transmissão é muito alta, o universo que nós tínhamos, se fosse X, com a Ômicron ele é Y. Sim. Então, aquele universo que nós tínhamos de transmissão com a Delta, explodiu. Então, não é que nós não cheguemos a ocupar as UTIs. Como a gente tem um volume muito grande de infectados, 10 vezes mais que a Delta, é bem possível que, se continuar nessa progressão, que a gente chegue a uma taxa de ocupação da UTI alta. Não sei que dia vai ao ar, né? O programa pode ser que, tomara que eu esteja errado, mas o nosso cenário estatístico não é assim muito favorável. Por outro lado, nós não podemos fazer nada se não esperar, né? Sim. Porque se tomar qualquer medida restritiva agora, ela não é necessária. Então, esse cálculo tem que estar sempre sendo feito, né? Há uma diferença muito sutil entre você ser cauteloso e omisso. A gente tem a situação da volta às aulas, né? A rede pública, né? Ensino básico, etc. Se não volta, nós aumentamos o prejuízo das crianças que ficarem em casa. Que já é muito grande. Que já é grande. Se a gente volta e aí acontece um agravo, também vai ser complicado para os gestores, né? Esse momento é um momento de espera cautelosa, de avaliação dos cenários, que está mudando praticamente de um dia para o outro, né? E aí, por falar nisso, as crianças, a gente está vendo aí essa questão de vacina, não vacina, se é viável, se não é, se faz bem, se faz mal. Queria saber como é que a gente pode, se é que a gente pode prever a saúde mental dessas crianças e sua opinião bem particular mesmo a respeito da vacinação para as crianças. Então, eu não sou virologista, né, e nem epidemiologista, então eu não prefiro não me manifestar sobre isso. O que eu sei é que nós temos material científico suficiente para saber que a maior parte das crianças não tem nenhum problema em relação à vacinação documentado até agora. Então, na dúvida, vacine, né? Pensando assim. Mas, do ponto de vista psicológico, a gente pensa uma criança que nasceu em fevereiro de 2020, né? Nós estamos em 2022. Então, ela está com 2 anos e provavelmente ela não só viu as pessoas de casa, não teve contato com outras pessoas na rua. Se teve, foi com as pessoas de máscara, né? Nós não temos a menor ideia como é que isso vai impactar no desenvolvimento delas, né? Por exemplo, as crianças que deviam estar em idade escolar. Existem alguns fatores de desenvolvimento cerebral, de aprendizagem, etc., que precisam da socialização para o desenvolvimento. Elas ficarem em casa. O que vai ser disso, né? Também não sabemos ainda. A tendência é pensar provavelmente em prejuízo, né? Cognitivo, neurocognitivo, porque existe uma relação íntima, né, de desenvolvimento neuronal e de aprendizagem. Bem assim, como eu posso explicar? Grave, né? Importante, pronto, esse é o termo, importante. Mas como é que isso vai ser nesse cenário de privação de estímulos? Depois, assim, você troca o cenário de privação de estímulos para um cenário estressor, né? Por exemplo, as famílias, elas
nós podíamos ter muitas pessoas na mesma casa, mas as pessoas não estavam na mesma casa o tempo inteiro. Com a pandemia, a gente precisou que isso acontecesse, né? Como é que isso impactou? De repente o pai precisou se isolar e ficou 10, 15, e aí como é que ficou a cabeça daquela criança, né? Onde é que está meu pai? Não sabemos. Também houve conflitos que estavam subjacentes nas famílias que o confinamento fez aparecer, entendeu? Então, a gente não tem dados, por exemplo, ainda sobre o número de violência doméstica, né? Mas certamente ele aumentou. Ele deve estar subnotificado. Se as crianças presenciam violência doméstica, isso tem também um impacto negativo sobre a saúde mental delas, né? Ou seja, são variáveis, muitas variáveis, né? São. Eu acho até complicado a gente falar isso, as pessoas dizem, mas então a ciência não serve para nada, né? Porque se tudo depende, né? Não, isso me dá a ideia até que abre caminhos para pesquisa, novas pesquisas. Muitas pesquisas. Nós vamos precisar, inclusive, de verba, né? Para pesquisa, que atualmente o Brasil quase não tem, mas vai ser necessário, inclusive, em várias, né? Em relação ao neurodesenvolvimento, relações, habilidades sociais, habilidades e competências cognitivas e por aí vai, pensando só no universo das crianças. Fora os adolescentes que têm um cenário diferente, porque na adolescência você tem uma última, vamos pensar assim, expansão cerebral, né? Uma última consolidação, melhor, das estruturas, né? Sinápticas, etc. E geralmente é uma etapa, vamos pensar assim, um momento do curso de vida que as pessoas estão na rua, né? Não estão fora do ambiente familiar, estão fazendo testes da vida. Passaram os 2 anos dentro de casa, né? Os pais não deve ter sido fácil para os pais. Não foi fácil para os adolescentes, não deve ter sido fácil para os pais. Agora, quem está nos assistindo, tenho certeza que ficou bem aguçado aí pelo curso de psicologia. É isso que eu espero. O barato e o fantástico da psicologia é justamente isso, né? O mistério do ser humano, da mente do ser humano, né? São muitas coisas que a gente ainda fica pensando o que é que vai acontecer, o que é que pode vir aí. Qual que é o grande diferencial do curso da Universidade Católica, do curso de psicologia? Sem assim, para não parecer, né, pretencioso, eu acho que nosso corpo docente, que é um corpo docente muito bom, assim, nós tínhamos Nara Andrade, né, enfim, que tinha um projeto com Harvard, com a Unicef, nós temos outros projetos com Paris 8, que é psicanálise e educação. Penso que é essa atmosfera universitária internacional que o curso consegue manter. Acho que nós temos 3 grupos de pesquisa, né, que são do curso de psicologia, que não são de mestrado nem de doutorado, que é em processos clínicos, o de logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, e um outro de gerontologia, né, além do laboratório de neurodesenvolvimento. Então, eu penso que essa relação internacional, enfim, com produção de ciência, né, produção científica, e uma marca que eu penso que é do curso de psicologia, assim como da universidade, que é ser uma universidade comunitária, né? Então, nossos alunos não são metas de números, né? São pessoas que a gente... Há uma preocupação no desenvolvimento mesmo, né? Profissional, pessoal, humano. Tanto nossa forma de avaliar, enfim, né? Nós deixamos à disposição, né? Sim. Uma forma de acompanhamento personalizado. Mas assim, né, o aluno faz disso o que ele quiser, né? Não são Exato. Crianças, mas eu penso que é um diferencial interessante. Bom, eu sou suspeito, mas eu valido, viu? Eu tenho valido porque... você que pode falar, né? Tadeu coleciona... Eu sou suspeito, mas eu estou validando. Coleciona ainda dá tempo, quem quiser, por exemplo, para sem dúvida. Entrar agora claro. E quiser fazer já o... Estamos com o vestibular aberto. Você mencionou, né, portadores de diploma, nós temos um número bastante considerável de portadores. Estamos aí com as matrículas abertas e também... Acho que mais do que pensar com as matrículas abertas, a gente está com um projeto, né, de formação profissional aberto, que sempre teve 60 anos de universidade e deixam, vamos pensar assim, com uma credibilidade considerável, né? Não pode esquecer também das ligas, temos as ligas. As ligas acadêmicas, sim, né, que são as ligas acadêmicas são núcleos constituídos pelos estudantes que têm tutores, que são núcleos de investigação não necessariamente voltados para a produção científica, né? A gente tem também 3, né? Nós temos a Liga Acadêmica de Psicanálise, a Liga Acadêmica de Psicopatologia e a Liga Interdisciplinar de Saúde Negra, da população negra, só na psicologia, fora as ligas que são de outros cursos, enfim, né? Então, esse é o nosso cenário de
formação, né? Acho que um diferencial também é a nossa internacionalização. Os alunos de psicologia da Católica vão muito para a Europa, né? Depois o Canadá, que nós temos outras universidades bem constituídas, né? Com 500 anos de existência. Fora as pontifícias, né? Que são irmãs da universidade pelo mundo, de Roma e outros lugares. E aí, quem tiver interesse em fazer parte, né? Está aparecendo aqui embaixo o endereço, o acesso ao site da Universidade Católica. Visite a nossa página. Exatamente. Agora também tem muitas pessoas perguntando se o professor atende, né? Atende e como é, se atende, como é que faz, ou quem quiser esclarecer algumas dúvidas, onde é que encontra, como é que encontra, ou o professor está de férias? Não, o professor está de férias, né? O coordenador atende pelo e-mail da universidade. E no momento eu não tenho consultório, não me adaptei com atendimento remoto. Né? Não foi uma... É isso, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o pessoal de casa. Porque aqui é sempre interessante a gente falar desses temas, a gente está alertando a população que a saúde mental, por muito tempo, a saúde física foi levada muito a sério, mas a saúde mental agora a gente está vendo que é extremamente necessária. Inclusive porque a gente tem reflexos, vamos pensar assim, orgânicos da saúde mental prejudicada, né? Diminuição da imunidade, uma série de outros fatores. Então, um abraço aí para todo mundo da Universidade Católica, a professora Silvana, o professor David, todo mundo aí, o pessoal do Núcleo do Ensino à Distância. Um abraço para o nosso apoiador Seja Empatize, professor Carlos, e a gente se vê no próximo programa, domingo, às 23h15 aqui. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado.